Olá pessoal, nós vamos mais uma vez falar aqui um pouco sobre como adoçar a vida, ou pelo menos enxergá-la de uma maneira muito especial. E hoje eu separei um momento muito importante na minha vida, bastante mesmo, porque de alguma forma me ensinou e me deu assim, uma ampla aula sobre o que seria desistir ou não. Isso aconteceu dentro de minha casa, quando eu já estava no momento, já no fim do dia, e pedi reiteradas vezes para o meu filho para que ele pudesse guardar, ou pelo menos arrumar as coisas de casa. Então eu falei com ele, conversei, pedi uma vez: Arthur, junta as coisas do chão. Passou mais um pouco: filho, junta por favor aí as coisas que estão jogadas, né, para a gente poder deixar tudo arrumadinho. Filho, junta mais uma vez para a gente poder ir, pra gente poder fazer alguma coisa na sequência, tomar banho, né, se ajeitar. E cada vez que eu passava, eu percebi que nada saía do lugar. Aqueles que são pais devem saber exatamente o que eu estou falando aqui agora. Então, naquele pedido, naquela conversa, nada saía do lugar, até que numa hora eu parei mais firme e disse, falei: Arthur, agora é hora de juntar tudo. Eu já falei com você, falei várias vezes. Eu não vou falar de novo. E saí. E quando voltei, ele ainda estava no chão, brincando, mas não havia juntado nada para valer. Os pais sabem o que a gente sente nessa hora. Então, tomei a medida mais clássica. Cheguei bem firme e aí sim, falei: Arthur, agora eu estou mandando você juntar. Eu quero que junte agora. Eu já te falei para poder juntar. Quantas vezes eu já falei para você juntar? E quando eu fiz a pergunta, eu esperava um silêncio. Mas ele veio e me respondeu docemente: papai, eu acho que você falou umas 70 vezes. Quem é pai sabe o que eu devo ter sentido naquela hora. Mas depois de passado aquele primeiro momento de riso misturado com um pouco de ódio, ódio fraterno, se é que posso usar essa expressão, naquele instante eu acabei colaborando, ajudando a juntar um pouco as coisas, e aí sim ele se empenhou, juntamos tudo e guardamos. Mas o raciocínio que me veio depois, quando ele disse que eu havia dito provavelmente 70 vezes a mesma coisa, ele devia estar correto. E eu fiquei pensando que eu falaria e vou falar isso para ele outras 70, mais 70, vezes 7 vezes 70 vezes. Porque eu não vou desistir de jeito nenhum. Vou achar o mecanismo correto, mas nunca vou desistir do meu garoto. Porque isso me ensinou, na verdade, que um dia, provavelmente, será ele que talvez tenha que me repetir inúmeras vezes a mesma coisa para que eu possa acompanhar o seu raciocínio jovem, quando eu não mais estarei com a juventude dele. Ou talvez tenha ele que me falar inúmeras vezes, porque talvez não o ouça corretamente numa outra ocasião. Mas eu torço para que ele repita 70 vezes a mesma coisa, mas que não desista. Que eu não desista dele, nem ele de mim, e nem nós desistamos das pessoas que conosco caminham. Eu tive a curiosidade daquela ocasião de olhar no dicionário, uma das paixões que eu tenho, e verificar o significado. E lá, dentre várias informações, o dicionário traduz a ideia de não prosseguir, na verdade, né? Desistir de um intento ou voluntariamente abandonar algo ou alguém. Então essa definição, ela está sendo aplicada hoje em grande volume. Eu fico pensando, se eu, na verdade, tivesse desistido de falar, junta. Provavelmente em outros momentos eu também desistiria de dizer: não pegue algo de alguém, não faça mal a alguém. Porque eu vou ter desistido, talvez pelo volume de situações, abandonar a oportunidade de então ser um exemplo e de convidar a pessoa a refletir com carinho. No Doce de Leite de Vida de hoje, acho que nós podemos pensar com mais amor se o mundo por aí não está desistindo tranquilamente das pessoas. Quantos bons relacionamentos se encerram porque um desistiu do outro?
Quantas situações de vida não demonstram que nós abandonamos porque o outro não quer vir ou porque eu não dou conta, e então largamos para lá e vamos então buscar outro caminho. E nesse sentido, nós acabamos abandonando oportunidades muito boas e não sabemos se fizemos porque realmente quisemos abandonar ou porque não tínhamos ânimo, disposição para fazer. Eu conheço tantas histórias de pessoas que quiseram, por exemplo, e todos aqui devem conhecer histórias inúmeras, que pessoas queriam ser, por exemplo, médico, ou que se esforçaram a vida inteira por poder chegar num local, batalharam, tomaram portadas na cara, não deu certo, mas não desistiram. Geralmente isso está muito associado aos sonhos que temos, e isso é muito legal. Mas desistir de ser pai, desistir de ser amigo, desistir de ser irmão, isso não é possível. Isso não há condição de hoje nós pensarmos nessa possibilidade. A bela Clarice Lispector tinha uma frase muito bacana que eu acho que nos faz olhar para dentro, fazer aquela autoanálise e pensarmos de verdade quando ela diz: eu não sei se eu quero descansar porque estou realmente cansada ou se eu quero descansar para desistir. Isso é um poema de autoconhecimento profundo, porque faz com que nós pensemos de verdade se eu estou mesmo cansado ou se eu quero abandonar aquilo ou aquela pessoa que está ali comigo. Então, esse afastamento, às vezes, é necessário. A gente não tem condição de trazer, sempre carregar as pessoas, nem sempre isso pressupõe desistir. Às vezes é preciso dar o tempo, mas é preciso sempre fazer, como, por exemplo, a ideia do semeador, né? Que joga a semente e mesmo que venha a tormenta e ele não possa ir lá proteger a terra, porque vem a chuva, vem o sol, queima aquilo tudo, ele não desanima ou não desiste de jogar a semente. E começa um novo ciclo e vai sempre mantendo. Isso pressupõe, na verdade, aquilo que nós chamamos de fé. Fé depositada, confiança que aquilo vai dar certo num momento ou noutro, mas nunca desistir, especialmente das pessoas. Eu acho especial quando nós perguntamos, e vi isso uma certa vez na internet, aquela dúvida, né? Como é que eu vou saber se eu desisti cedo demais? E é sublime a resposta quando diz: se você desistiu, era cedo demais. Isso nos coloca numa disposição inovada, renovada, por assim dizer. Então, o professor que não desiste do aluno, o acompanhante que não desiste de dar a mão para o paciente que está em estado grave no hospital, o amigo que não desiste de ir até a casa do outro, buscá-lo, resgatá-lo, ajudá-lo de alguma forma, a mãe que não desiste do filho, que vai inclusive aos cárceres do mundo para poder cuidar deles, porque não desiste de jeito nenhum. Aqueles que não desistem dos seus sonhos e que buscam com muito ímpeto e com muito amor e com muita dedicação. Aos pais que não desistem dos filhos, seja na educação moral, seja na educação intelectual. Quantos já vi formando seus filhos com orgulho imenso, porque não desistiram. A cada um destes, meu muito obrigado, porque são professores eternos, que nos ensinaram e continuam nos ensinando. Porque no final das contas, todos eles compreenderam com muita clareza aquilo que a belíssima, maravilhosa Cora Coralina soube traduzir numa estrofe bem curtinha, quando ela então diz, de forma muito generosa: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. A essas pessoas que entenderam o recado da pequena Cora, que entenderam que obviamente é preciso dar trabalho, constância, fé, dedicação naquilo que estão fazendo, e que entenderam que uma fagulha da sua não desistência desperta as pessoas. Um pouquinho de ânimo. Alguém olha e fala: como é que essa pessoa consegue manter essa força toda, mesmo diante da doença, da tragédia, do cárcere, do mal ao seu redor, mas ela não desiste? É por isso que dizem que só o exemplo arrasta. Porque essas pessoas, elas vão ser sempre luz, vão ser sempre doçura no meio de um mundo muito amargurado. É por isso que, enfim, eu descobri, não no dicionário,
Porque ao ler o dicionário, a definição que ele me trouxe, já falada aqui, de desistir, eu procurei um antônimo. E ali no dicionário constava a palavra insistir. Insistir no sentido de resistir. Mas eu descobri que, na verdade, a palavra, com tudo isso que nós aqui pensamos hoje, o contrário, o antônimo, o oposto de desistir é amar. Porque se amamos, nós vamos até o fim. Se amamos o que fazemos, vamos até o fim. Se amamos quem está do nosso lado, vamos até o fim. E quem sabe um dia não cheguemos aí a esses grandes homens da humanidade que amavam de tamanha forma, com tanta intensidade, a qualquer pessoa, que nunca desistiam de ninguém. Se dedicavam a cada um com afinco e com carinho. Eu talvez tenha a oportunidade de começar em casa com meus pequenos. Eu espero que cada um tenha também a oportunidade de começar com quem circunda. Quem sabe um dia a gente não vai estar arrastando as multidões para podermos aí, enfim, nunca desistir e amar as pessoas. Um grande abraço, uma excelente semana para todos.